1º de junho de 2025, Pontal, São Paulo. Alex tinha 16 anos e estava em casa quando houve batidas na porta. No fim do dia anterior, ele havia achado um celular e já fazia planos para conseguir ter seu primeiro aparelho funcionando. Alex só não sabia que as batidas na porta vinham do real dono do celular, que queria mais que o aparelho de volta. Queria, na verdade, a vida de Alex. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. E você venha comigo até o final desta conversa que eu vou ter com a doutora Graziella, que está à frente da assistente de acusação da família de uma vítima de um tema que mexe muito com todo o Brasil hoje, acho que o mundo todo, que é o celular. Doutora Graziella, seja bem-vinda ao canal. Muito obrigado. Bom dia, Beto. Eu que agradeço. Bom dia a todos e a todas. Bom dia para todos nós. Eu queria que você me ajudasse a entender que crime é esse, me desse um resumo para a gente poder entrar juntos nessa história do Alex. Tudo aconteceu no dia 1º de junho, em Pontal, no interior de São Paulo. O que aconteceu? O Alex é um menino, né, de 16 anos de idade. Na noite de sábado, da data que você acabou de dizer, perto da residência dele existia um comércio de bebidas. E ele foi até esse comércio de bebidas, percebeu que havia um celular ali, perguntou para a moça que trabalhava no comércio de bebidas se aquele celular era de alguém. Isso é a versão dela, tá? Ela disse que alguém deveria ter esquecido, e ele acabou levando esse celular para a casa dele. Ele era um menino de 16 anos, uma família extremamente humilde, ele não possuía celular, tá? E aí acabou levando esse celular para a casa dele. Em determinado momento, essa moça, juntamente com outro rapaz, aparece na residência dele e pergunta se ele tinha pego o celular. Ele confirma que sim, na versão dos envolvidos, e aí eles colocam ele dentro de um veículo. Isso já era a madrugada, do sábado para o domingo. Colocam ele dentro de um veículo, levam ele para um determinado local, e lá os próprios envolvidos admitem que batem nele, né? Digamos que torturam, né? E ainda não se sabe o que se tem ao laudo, que ele morreu por asfixia, então presume-se que ele morreu nesse local, tá? E aí depois dispensam o corpo dele num rio, num determinado local perto da cidade de Pontal. E para eu conhecer um pouco o Alex, ele tinha 16 anos, ele vem de uma família mais humilde, ele não tem celular, mas ele tem alguma passagem, não sei se poderia falar por ele ser adolescente, mas ele tem algum envolvimento com passagem policial, alguma coisa? Nunca, nunca matriculado na escola, frequenta a escola normalmente, nunca teve nenhum registro de algo que desabonasse, nunca respondeu a ato infracional, nunca foi cometido com qualquer medida socioeducativa. Era um menino normal, estudava, não trabalhava, mas estudava, frequentava a escola diariamente, um menino normal. Eu li que, e não estou aqui fazendo julgamento de caráter nem nada disso, mas para a gente entender por onde caminhou toda essa história. Ele chega entusiasmado, pelo que eu vi do caso, ele chega entusiasmado em casa. Ó, achei um celular, eu tenho um celular. Alguém de cada casa dele falou, Alex, todo celular tem dono. Onde você achou isso? Vai lá e devolve, alguma coisa assim?
Na realidade, a mãe, ela não estava em casa, ela estava nos parentes que ela possui em Minas. Ela chegou no domingo bem cedo, pela manhã. Estavam ele e a irmã, e a irmã, na realidade, ela estava dormindo, ela estava dormindo, né? É. E aí ela ouve que ele sai, né? Mas ela não sabe, ela não sabia dizer para a mãe, porque a mãe chegou no domingo de manhã, perguntou do Alex. E a irmã disse, a irmã é maior de idade, que estava na casa. A irmã disse que ele deveria ter saído, alguma coisa, mas que ela não tinha visto, né? Mas ela não sabia o que tinha realmente ocorrido, o que tinha sido durante a madrugada, porque ela estava dormindo. Entendi. E lá no depósito de bebidas, quando ele acha esse celular, ele pergunta para essa garota se o celular era de alguém, a menina fala, acho que alguém esqueceu. Depois, mais tarde, a gente vai entender que ela que, inclusive, leva o que seria o dono do celular até lá. Ela não tenta ficar com o celular, ela não fala, me dá aqui que eu vou guardar, ela não faz nada, não tem nenhuma atitude de como, trabalhando na loja, deixa aqui que quando a pessoa vier procurar, eu entrego. Eu digo, ela não Olha, tentou impedir ele de sair com o celular. olha, Beto, o que eu vou te dizer, o que eu vou dizer aos os que assistem é o que consta no depoimento Sim, dela, tá? Eu estou te narrando o que consta no depoimento dela. entendi. Ela fala para ele, deve ser de alguém que esqueceu aqui, deixa aí. É o que ela relata. Se teve mais alguma coisa, Entendi. eu não sei te dizer. Tá. E aí, quem é esse? Deve ser de alguém. É perto da casa dele. Quem é essa pessoa que seria o dono do celular? Qual é o perfil dela? Olha, na realidade, todos os envolvidos, tá, são pessoas sem registros de antecedente criminal. Mas são São ali da pessoas. região dele, eles se conheciam? Não, não conheço. A família, pelo menos, nunca teve contato com nenhuma dessas pessoas que praticaram esse crime. Nem nunca teve contato. É da mesma cidade, mas nunca tiveram contato. Não tinha qualquer relação. Que é o Anderson dos Santos Dias, mas que tem 19 anos. São quatro pessoas, teriam cinco, né, Quatro com essa pessoas, moça. mais a moça, na realidade Ah, são cinco. são cinco. Quatro Daí, rapazes e a moça. São cinco indiciados. o Anderson tem 19 anos, o João Guilherme Moreira, que seria o dono do celular, tem 27 anos. O Alexander Benedito Ferreira, 23. E o Jean Carlos Nadoli, 28 anos. É muita gente em volta de um celular. Eu vou querer entender um pouco mais até a gente chegar neles e como que se conseguiu angariar tanta gente para fazer uma morte com tanto requinte de crueldade. Mas vamos pegar a linha do tempo. Dia 1º de junho, a irmã dele nem sabia que o irmão tinha desaparecido, porque ela estava dormindo. Eles batem na porta, ele tem briga, tem grito, alguém ouve alguma coisa. Quando chegam o João Guilherme Moreira e essa menina da depósito de bebidas? Não, na realidade, eles chegam nessa moça do depósito de bebida porque tem uma vizinha que viu, né? Então a família no outro dia, no domingo, dá um determinado horário e ele não aparece, a família começa a perguntar para os vizinhos, né? Se alguém viu, se alguém o viu saindo de casa. E uma vizinha relata, até ela foi ouvida no inquérito policial, que a menina do depósito, porque o depósito era ali próximo, né? E mais uma pessoa, eu não vou me lembrar se uma ou duas pessoas, Uhum. vão chamá-lo. E ele entra nesse carro e sai. Ele entra porque ele quis ou ele foi arrastado, foi puxado? Essa é uma das nossas dúvidas, né? Teoricamente, ele entrou porque ele quis. Que é o que essa vizinha relata. Ela que consegue fazer a ligação. Porque se ela não Na tivesse visto, a realidade, gente nem saberia. ela que levanta a primeira luz no fim do túnel, né? Vamos dizer assim, ela que diz, olha, a menina do depósito e mais uma pessoa, eu vi eles chamarem pelo Alex, e o Alex sai e entra nesse carro. É ela que dá o primeiro rumo para a família, para a situação. A família não tinha feito ainda o boletim de ocorrência de desaparecimento. E a família
foi registrar na segunda-feira de manhã, né? E começou, foi aí que começou a perguntar. Foi aí que começou a perguntar, aí a vizinha fala, né? E aí a família vai atrás dessa menina, né? A família vai atrás dessa menina para saber o que aconteceu. Essa menina estava quieta até então. Até então, sim. Sim. Quem Não, provoca essa menina é a família. A vizinha fala da menina e a família vai atrás. E a a- família vai até a delegacia e relata o ocorrido também. Depois que eles foram atrás da menina, a família vai até a delegacia e relata o que aconteceu. e tinham câmeras, tem câmeras de segurança de vizinhos ou da própria rua que consegue ter registrado como que o menino entrou no carro deles? De vizinhos, não, Beto. Nada. É um bairro mais popular na cidade de Pontal. Não, ali nos vizinhos não tem câmera. Tem algumas câmeras do Alex na pizzaria antes de ir para o depósito de bebidas. Tem algumas câmeras que relatam a passagem do veículo, né? Mas desse momento dele Não. adentrar adentrar ao veículo não É. tem câmera. Se essa vizinha não tivesse visto, poderia ser muito complicado chegar aos autores, uma vez que a menina estava até quieta. Quando Sim. eles chegam para a polícia e falam, olha, tem uma vizinha que viu o Alex entrando num carro, como que foi o começo do desenrolar da investigação até chega-se ao corpo primeiro, através deles que se chega ao corpo, como que é essa parte da investigação? Não, na realidade, o corpo foi a parte final, né? O corpo, tudo isso começou no domingo, do sábado para o domingo, o desaparecimento. Na segunda-feira se chega a essa primeira pessoa, que é essa menina. A família vai até a menina relata, né, um resumo do que aconteceu. A família vai até a delegacia, conta, e aí a polícia leva essa menina para ser ouvida. E aí ela faz o relato do que aconteceu, E né? Do o que 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 pegaram. aconteceu? Ela conta já de pronto, assim, tudo? O que que ela conta? Ela conta ela conta de imediato que ele foi levado por conta do celular, que ele tinha pego o celular. Ela mostra o local, ela aponta o local que ele foi levado e que lá ele apanhou muito. E ela diz que ela teria ouvido que eles jogariam ele no rio, mas que ela não saberia dizer localização, para onde, porque ela foi embora. Foi o que ela relatou inicialmente e ela deu o nome das pessoas que estavam ali. Ela presenciou o Alex apanhando? Ela viu? Presenciou. E ela não fez nada. Inclusive, ela foi indiciada também. Ela Ela também está indiciada responde, agora. sim, ela foi Tá. denunciada. Ela não foi indiciada no inquérito policial, vamos dizer corretamente, né? O delegado entendeu que ela era uma testemunha, mas a promotora de justiça, né, Ah, bom. depois de diversas reuniões com a assistente de acusação comigo, a promotora de justiça foi muito firme e a denunciou pelo homicídio com 3 qualificadoras. É, porque ela pode não ter dado o murro, mas ela abriu a porta para isso e ali ela não fez nada, né? Ela não. Sim, sim, e não- tem algumas, tem declarações dos envolvidos que dizem, como eu te disse lá no Sim. início, né, da nossa entrevista, é tudo declarações das pessoas, eu não posso afirmar nada, tá? Eu apenas estou te falando os relatos que constam nos autos. Que ela, em determinado momento, fala, né, que ele furtou uma bicicleta de uma conhecida e que aí ele apanha mais ainda por isso, né? E é verdade isso que ela fala? Não. Não Então, isso sabemos, daí a não gente tem. não sabemos, nós não temos, né, não temos nomes, não temos dados, não sabemos se realmente ele fez isso, mas foi um dos relatos, não só de um envolvido, né, dos envolvidos que ela fala, e aí ele apanha mais por conta disso também,
E aí é o que nós, né, fizemos, entendemos que ela também fez parte do homicídio. Ela só não faz parte, né, da ocultação do cadáver, porque todos nisso afirmaram a mesma coisa que ela foi embora ali daquele local e que a dispensa do corpo ela não estava presente. Ela não pôs o fogo, mas ela jogou a gasolina, né? Ela ajudou As pessoas acham que às vezes o homicídio é só se eu enfiar a faca. Se eu ficar aqui te estimulando, você está junto também. Não existe. Você pode ter Sim, saído a mão, mas você ajudou a morte do outro. Como que sim. se formou essa gangue? Isso é uma gangue. Então, 5 pessoas matando um menino de 16 anos. Por que que isso. Você consegue me contar, assim, não sei se vocês têm relatos, como que Eles, eles um falam que eles puxou o estavam. outro? Eles são amigos, tá? Eu sei que o vulgo Guizão, que é o dono do celular, ele é cunhado de um deles, né? Tá. E os outros dois são amigos. E eles estavam nesse local onde as coisas aconteceram bebendo. E aí eles relatam que a bebida terminou e que o Guizão foi até o local, no depósito de bebida, comprar mais bebidas. Eles já estavam bebendo há um determinado tempo, ele vai ao local, compra mais bebida, compra mais, eles falam que é cerveja, volta com a cerveja e se dá conta de que tinha esquecido o Celular. celular lá no depósito e volta para buscar o celular. Que local é esse que eles estavam? É a casa de alguém? Não, na realidade eles falam uma baia, é onde tinham, costumavam levar cavalos, é um local assim, né, de cavalos, essas coisas. Eles falam baia, né? Tá. Geralmente as pessoas estão ficando tão sádicas que quando você tem um crime como esse, é comum você encontrar no celular de um dos autores até mesmo a gravação do terror. Certo, um prazer de ver depois, não sei. Os celulares eles foram periciados para ver se tem algum registro do momento? Tem algum registro? Alguns populares, alguns não, vários populares dizem que o celular de um deles, se eu não me engano, do Anderson, teria uma gravação, um vídeo. O Anderson confirmou isso na delegacia, mas ele disse que ele apagou, né? Então, todos os celulares encontrados com os envolvidos foram apreendidos e mandados para a perícia. Essa perícia ainda não consta nos autos, não ficou pronta. Ela não fica pronta de imediato, Sim. mas todos os celulares foram recolhidos e se tiver algum vídeo e se conseguir recuperá-lo, o Anderson fala que tinha uma gravação. Daí isso vai ser anexado aos autos. É assim, até lembrando, eu estou fazendo essa entrevista Sim. em agosto, começo de agosto de 2025, e esse crime é de começo de junho, então até pouco tempo. A perícia ela precisa tem dias, tem prazos para fazer uma perícia correta. O local Sim. onde ele. Aí quando ele chega lá, eles batem para matar ou eles batem para bater? O que eles dizem disso? Porque vai ser da Eles defesa deles. É, Mas eles dizem que não. Eles dizem que não uma foi nem a lição. palavra corretivo, mas que fizeram isso por conta do celular, dele ter pego o celular, e aí o dono do celular alega que quando ele tentou ligar o celular, parece que o celular tinha sido formatado, alguma coisa ele alega, né? Mas também o celular ainda não foi periciado, nós não Sim. sabemos, como eu disse, ainda não ficou pronta a perícia, nós não sabemos. Eles alegam que foram dar um corretivo. E que horas se ele morre por asfixia, alguém asfixiou. Então não é bater só, né? Ele não morre em decorrência de que é sempre importante o seguinte: se ele tivesse sido atendido, ele estaria vivo, né? Tem todo esse monte de discussão jurídica que vocês vão ter que ter. Mas se ele morre por asfixia, alguém asfixia. Alguém já sabe qual dos 4 ou dos 5 que asfixiou ele? Eles dizem que foi o dono do celular. O corpo foi encontrado com uma sacola amarrada na cabeça. Então, na realidade, o corpo foi encontrado com amarrado todo o arame farpado,
As pernas amarradas, os braços amarrados com arame farpado e a cabeça amarrada com uma sacola. Então, nós prevemos que o laudo mesmo diz, a perícia comprova que morreu por asfixia e cremos que é essa sacola, né? Eles dizem que foi o Luiz, acho que é o Luiz Guilherme que amarrou a sacola. Nossa, ele tá amarrado com arame farpado, então esse menino sofreu demais. Arame farpado. As pernas, os braços. Eles alegam desde o início que ele estava vivo e inicialmente eles falam que largaram ele ali, naquele local, né, onde foi encontrado o corpo. Mas é a menina que fala que ouviu que eles jogariam o corpo no rio. Então tínhamos a dúvida se ele tinha morrido antes, se ele tinha morrido quando jogado ao rio, mas o laudo constatou que ele morreu por asfixia, ou seja, ele morreu antes do corpo ser jogado no rio. E ele Ele não estava. tinha água no pulmão, nada. Não, nada, nada. Ele estava com, inclusive tem os joelhos, né? Já comprovou que ele tem marcas, porque uma das coisas que a menina falou e que outros dos envolvidos, sem ser o dono do celular, falou, que ele ajoelhou em brasas. Aquele dia estava muito frio e eles tinham uma fogueira, né? Eles fizeram uma fogueira ali enquanto eles estavam bebendo. E aí, essa menina e um deles fala que eles fizeram ele ajoelhar nas brasas. E nos joelhos deu, né? Queimadura. Queimadura total. Na realidade, o corpo já estava alguns dias dentro Sim. d'água, mas tem as marcas no joelho. Então, muitos, praticamente certeza também que fizeram ele ajoelhar nessas brasas. E ele consciente o tempo inteiro, porque para pessoas sádicas assim, o prazer é que ver o sofrimento. Ah. Ele teria se gritado, tem vizinhos próximos que ouviram alguma coisa assim? Nenhum deles narram nenhum tipo de reação, de grito, nem nada. Eles não narram nada disso, nenhum deles. E tem vizinho próximo? Porque se é uma baía de cavalo, não, fica mais distante, né? Não, é mais afastado. Ali não tem, não conseguiu-se nada de alguém que teria ouvido, teria visto. Ali a polícia não conseguiu levantar nada referente. Tinha vestígios de sangue no local, né? Tinha os vestígios de brás, de resto de fogueira ali, essas coisas tinha sangue, inclusive, mas ninguém por ali ao redor que tivesse presenciado ou ouvido alguma coisa. E naquela linha do tempo, ele some de sábado para domingo. Domingo a família procura, segunda-feira vai à delegacia, explica, fala dessa menina do depósito de bebidas, a menina do depósito de bebidas entrega o dono do celular e eles vão se entregando um a um. Não. Aí na segunda-feira mesmo, a polícia ouve os quatro, né? Que a menina fala que estão envolvidos, eles foram conduzidos à delegacia e ouvidos, e eles admitem que pegaram o menino e que bateram e que largaram. Eles admitiram inicialmente que largaram o menino, né, ali próximo ao rio e foram embora e que o menino estava vivo. Isso na segunda. Na quarta-feira, ao final da tarde, eu acho que foi quarta, ou na quinta, na quinta-feira, ao final da tarde, sai a prisão temporária dos quatro. Não, da menina inicialmente não teve decretação de prisão temporária. Sai a prisão temporária dos quatro, eles conseguem prender dois na quinta-feira, ao final da tarde. Na sexta-feira de manhã, um se entrega, logo que a delegacia abriu. E na madrugada da quinta para sexta, um foi preso em Minas. Ele estava em Minas e foi preso pela polícia de Minas. E até então o corpo do Alex não tinha sido encontrado. Não, o corpo do Alex foi encontrado no outro sábado. Como que foi encontrado? Eles não falavam, porque eles tinham que manter aquela, olha, eu deixei ele, eu não sei para onde ele foi. Como que ele é encontrado? Eles foram encontrar, o corpo foi encontrado depois de dias de buscas, Por cães, de teve cães, farejadores, não teve? cães, corpo de bombeiro, polícia civil, polícia militar, desde da terça-feira, né? Quando eles apontam mais ou menos o local,
mas falam que deixou ali na beirada da pista, né? Porque ali é uma cidade que vive em função da plantação de cana-de-açúcar, tem as usinas, né? Então a gente fala carreirão de cana e tem um rio que corta ali, né? Então eles deram mais ou menos a localização que tinha largado o corpo por ali. A menina também falou, né, que eles dizem que foram jogar no rio tal. E aí começou-se as buscas por ali, e aí começou-se as várias denúncias no Disque Denúncia, e foi uma busca incessante. Na sexta-feira, quando o Anderson é preso, ele mais ou menos explica, né, que o local, e aí na sexta-feira, depois do almoço, eles também têm uma outra denúncia e se aproximam mais do local. É um local de muito difícil acesso, onde o corpo foi deixado, não pega internet, extremamente difícil o acesso. E aí movimenta-se na sexta tarde, acha-se o tênis dele jogado ali próximo. Aí a mãe reconhece o tênis, e aí no sábado de manhã eles começam uma busca incessante, e no sábado, próximo ao meio-dia, encontra-se o corpo. E aí, quando o corpo é encontrado, eles confessam mais alguma coisa? Que eles tinham jogado ele lá? Nada. Aí, um deles, que é o Anderson, que já tinha sido ouvido, né? É o que é a versão que a gente acha que mais chega próximo à realidade, né? Ele confirma que levaram o corpo até ali, que o corpo estava amarrado e que jogaram o corpo ali, mas os outros falam que não. É mais ou menos um vai jogando para o outro, né? E aí acha-se o corpo ali, ele está no rio mesmo, né? E do jeito que eu te falei, com requintes de muita crueldade, inteirinho amarrado com arame farpado e a cabeça com a sacola amarrada. Já conseguiram saber o que eles fazem depois de tudo? A menina vai embora para casa e dorme? As pessoas conseguem dormir nessas horas? Como é que eles estavam? Eles estavam apreensivos? Eles estavam felizes? Porque eu sempre digo que o depois do crime fala mais do que o momento em si. Você pega um Guilherme de Pádua, ele vai para o banheiro, a Suzane von Richthofen vai para o motel. Você tem certos autores de crimes bárbaros dessa maneira que a adrenalina é tão grande que eles se mantêm ainda festivos. Tem alguma coisa, alguma curiosidade, o pós do crime, o que eles fizeram? Se eles foram para um baile, se eles foram beijar na O que, boca, tu, se eles... ao que tudo indica, continuaram com a vida normalmente. Inclusive a Não menina, né? teve, inclusive, não teve nada de anormal, né? Continuaram suas vidas normalmente depois do que ocorreu, ao que tudo indica. Não tem nenhuma notícia que sumiram. Tanto é que na segunda-feira mesmo, quando ela foi ouvida, eles foram chamados à delegacia, eles compareceram. Em nenhum momento eles sumiram por medo, eles estavam ali na cidade. Zero preocupação. Nenhuma. Acredito que sim, É. Se infelizmente. a vizinha conhecia a moça da bebida, é isso? Do depósito de bebida? Porque essa vizinha foi fundamental para a gente saber tudo o Na que aconteceu. realidade, o depósito de bebida é próximo ali, né, da casa. Então, ela é conhecida ali. Inclusive, a mãe do Alex também. Não tem proximidade, mas ela conhece, né? O depósito de bebida é ali Sim. próximo. Porque se a vizinha não soubesse quem era ela, no máximo poderia falar: olha, eu vi uma menina com um moço, pegaram, o Alex entrou no carro. Você não sabe Não, qual o carro, você não a é vizinha que ela fala. sabia. É. O Isso. A acaso menina nessa fala. história, o milagre nessa história é essa vizinha que consegue, porque senão seria um crime muito confuso de conseguir chegar, porque é tamanha maldade, tortura e o ódio é tão grande que você precisaria buscar qual é a relação entre autor e vítima para tanto ódio. E não se chegaria, porque eles não tinham relação. Ainda mais um Não, menino de não tinha. 16 anos. Não, um menino de 16 anos não tem tempo de vida para ter alguém com Uma das tanto ódio. coisas, uma das coisas que nos deixou muito É, chocado foi a falta de conexão, né?
do Alex com os envolvidos, não tinha nenhuma proximidade, não tinha nada. Não que tirar a vida de alguém se justifica por alguma coisa, Não, né? Nada justifica tirar a vida de alguém, mas geralmente tem-se alguma história por trás, tem-se alguma coisa para chegar no resultado morte, né? Ou na tentativa, tem-se alguma coisa por trás, tem-se uma história. Aí o que ficou bem claro que temos é um celular. não, e é uma coisa, é o mal pelo mal, né? Porque você não mata, não existe só a morte, existe o tempo da morte, existe a tortura, existe ajoelhar na brasa, existe, eu vou te amarrar com arame farpado. Eu quero colocar dor na sua vida para você pedir para morrer, inclusive. É Sim, o nível de mal, o nível eu fico só imaginando esse corpo sendo encontrado sem saber tudo isso. A investigação ela ficaria muito com um ponto de interrogação gigante, porque é um tamanho doer que você precisaria achar, sei lá, amor, ódio, ciúmes, inveja, traição. Você teria que buscar esses outros elementos para você conseguir construir uma morte tão doente como foi, uma atitude tão doente para matar uma pessoa como foi no caso do Alex agora. sim, No sim, caso, sim. eu vi que teve uma grande comoção na cidade, inclusive, durante o velório, o enterro do menino, do Alex. Fica até uma coisa que preciso lembrar, é o canal Ouve Todos os Lados, os defensores dos 5 réus quiserem falar, é só mandar e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com para entender, gostaria de saber o que eles têm mais a dizer, por que tanto ódio desse jeito. Hoje o caso já está denunciado, com esses 5 sendo apontados por homicídio, ocultação de cadáver, não 5 todos, mas são crimes que ligam 4 e mais uma pessoa. Sim, foram denunciados 4 por homicídio com 3 qualificadoras, né? Popularmente dizendo homicídio triplamente qualificado, e ocultação de cadáver, e a menina pelo homicídio com as 3 qualificadoras. São 5 réus, já foram denunciados, a denúncia já foi aceita e atualmente está na fase da apresentação da resposta à acusação pelos defensores dos réus. O processo de homicídio, o crime de homicídio é um processo um pouco mais complexo, né? Ele tem 2 fases. Ele tem a primeira fase, que é a da pronúncia, e é essa que estamos, ou seja, os réus são denunciados, tem-se audiência de instrução e o juiz decide, né? Dizendo em palavras bem mais simples, se os réus são pronunciados ou não. O que significa pronúncia? Se eles serão levados ao tribunal do júri ou não. Estamos nessa fase. Se caso se confirme a pronúncia e todos forem pronunciados, teremos aí o tribunal do júri em relação ao crime do homicídio do Alex, que aí já é a segunda fase. Estamos agora na primeira. Apesar de ele ser apontado, o dono do celular ele confessa que ele pôs o saco plástico na cabeça do Alex e matou ele asfixiado? Não. Não, Ele não essa confessa. parte não. Então você não tem Não. o réu confesso. Você, nessa parte da audiência de instrução, às vezes tem casos lá em Riborel, que é de 2021, chegando, estamos indo para 2026, ainda não foi o julgamento. Tem outros casos que eu estou ficando impressionado, como está muito rápido entre a denúncia e a pronúncia, estão passando meses. Como que está este caso? As audiências de instrução já foram marcadas? A audiência ainda não foi, estamos na fase da apresentação das respostas à acusação pelos defensores dos réus, mas acreditamos que a audiência, no máximo em setembro, já temos a audiência de instrução da primeira fase. E O aí, processo andou muito rápido, assim, perto de está ficando. outros. Sim. Perto de outros, eu sou advogada que atua na área criminal há 21 anos, então a gente acompanha, né, pela complexidade do caso e o envolvimento de diversos réus, a juíza e a promotora responsável pelo caso caminham muito bem com o processo, e ele já está bem adiantado. O próximo passo é a data da audiência e acreditamos que no mês de setembro, no máximo, essa audiência acontecerá. Pode ser que então, com o primeiro semestre de 2026, já esteja o julgamento, eles sendo pronunciados.
Aí Aí depende, vem a né? pauta. A pronúncia, temos esse ano mesmo a resposta, mas aí tem-se os recursos que Os são recursos. cabíveis, Sim. pela defesa e tudo mais. Então, assim, o tribunal do júri nós não conseguimos prever, mas nesse ano ainda temos a Temos a resposta da pronúncia. pronúncia ou não, pelo menos em primeira instância, né? Dependendo dos recursos, se entrarem com recursos, tudo depende do tempo também, porque todo mundo tem o amplo direito à defesa e isso tem que ser respeitado. Isso faz Sim, parte do Estado de Direito. sim, e quando temos um caso que envolve alguns réus, torna-se mais complexo, porque são vários advogados, né? Vários advogados apresentando suas defesas, as suas teses. Então, nós temos aí um caso um pouco mais complexo, que geralmente demora um pouco mais, né? Sim. O carro dele está sendo periciado, foi periciado, todos os Foi lugares. Isso ainda apreendido não e foi periciado. saíram, os laudos não saíram ainda, porque Não, está dentro do tempo mesmo. tem alguns laudos faltantes. O carro foi apreendido e levado à perícia porque também tinha manchas de sangue. E um dos envolvidos, né, confessa que o corpo foi levado nesse veículo até o local onde foi dispensado. Interessante saber como que o Alex foi para esse lugar. Se ele lá já foi sendo torturado até o lugar, se então teria que ter mais do que apenas os dois dentro do carro. Se não foi, como que ele foi convencido a entrar naquele carro, né? Isso seria um É uma dia dúvida que a se paira, saber, né? que não tem É uma como. dúvida que paira. É, Nós só temos a versão dos envolvidos. Eles dizem que o Alex entrou normalmente no carro. Então, o que temos são esses relatos, né? sim. Infelizmente, o Alex não sobreviveu a toda essa barbaridade, né? Para nos dar a Tá. versão dele dos fatos, infelizmente. Seria verdadeira. Doutora, tem mais alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito para falar sobre o caso, para elucidar mais? Então, eu acho que você elucidou bem o caso, né? Teve como você disse, uma forte comoção. Teve uma comoção muito grande da família e dos populares em relação à menina, né? Sim. Porque a menina inicialmente foi considerada como uma testemunha, né? E nós entendíamos, eu como assistente de acusação e a família, que ela tinha envolvimento, né? E foi uma luta muito grande por isso. Sim. Ao término do inquérito policial, ela foi considerada como testemunha, e aí a luta passou a ser junto à promotora, e a promotora, a doutora Fernanda, também entendeu que ela tinha sim responsabilidade, né? E é, foi muito firme na denúncia dela, e a denunciou também. Ela só não está presa, porque, como eu disse, os outros quatro tiveram a prisão temporária decretada e depois convertida em prisão preventiva. Todos os quatro encontram-se presos. Ela só não teve a prisão preventiva decretada, porque a doutora Fernanda entendeu que ela colaborou, passando informações e tudo mais, então manteve ela em liberdade para responder o processo e aplicou medidas cautelares, né? Então ela tem algumas regras para se manter em liberdade. Mas essa foi uma luta muito grande, nossa, da minha e da família, e graças a Deus entendemos que ela participou sim, que ela levou as pessoas até o Alex e esteve presente, né, em todo momento. Então, foi uma luta que, graças a Deus, conseguimos vencer, e hoje ela também é denunciada pelo homicídio com 3 qualificadoras. Ela está com tornozeleira? Não, ela não está com tornozeleira, mas ela não pode se ausentar da cidade. Periodicamente, ela se apresenta ao cartório criminal para comparecimento mensal. Tá certo. Doutora, a gente acompanha o caso. Quando tiver novidades, por favor, avisa a produção. A gente faz uma nova Aviso. entrevista. Fica também convidada a família do Alex a falar. Eu sempre digo que eu acho muito bom quando uma família tem um assistente de acusação para ver toda essa parte jurídica e de ficar em cima de todos esses recursos, porque é super importante, porque senão a família não sabe como está andando o processo. Mas a voz da vítima é sempre falada pelos familiares, por quem ficou. E é Sim. sempre importante essa vítima não ser calada. Então, se os familiares, a mãe ou alguém do Alex quiser falar, é só também a gente marca a entrevista
para que possa contar mais um pouco da biografia desse menino, que foi embora tão cedo e de uma maneira tão bárbara. Muito obrigado, doutora. E o canal Eu está que sempre aqui para agradeço. este ou outros casos que a senhora fizer. Eu que agradeço, Beto, pelo espaço, e acho que é um trabalho muito importante, né? Nos dias que vivemos, com todas essas atrocidades, né? Quem sabe um trabalho como o seu, mostrando tudo isso, conscientizamos as pessoas de que a vida não é tão simples assim, né? Não Tiraram a vida de um é, menino brutalmente por um celular, né? Então é um trabalho muito bonito que você faz, tentarmos conscientizar o ser humano de que a vida vale muito mais que um celular. Parabéns. muito obrigado, doutora. A gente se vê em breve, com certeza. A gente Um se vê. Até abraço. mais. Até Outro mais. Tchau, abraço. tchau.